Tem remédio que é amargo, mas é necessário. Foi com essa expressão que Emmanuel Macron usou para se referir da nova reforma da aposentadoria, que aumentou a idade de 62 para 64 anos. Isso desencadeou uma onda de protestos e uma crise na França. Fica até o final desse vídeo que vamos te contar tudo sobre a atual situação de uma das maiores potências do mundo. Mas antes de começar o vídeo, já peço para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e vamos para o vídeo. Atualmente, há uma onda de insatisfação popular na França, devido a uma recente reforma do sistema previdenciário implementada pelo governo de Emmanuel Macron em meados de março. A reforma aumentou a idade mínima da aposentadoria para a maioria das categorias de trabalhadores, que foi de 62 anos para 64 anos. O governo argumenta que a reforma é necessária para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário que enfrenta crescentes desafios financeiros diante a redução da proporção de trabalhadores ativos em relação aos aposentados. Em 2021, os gastos com pensões representaram quase 14% do PIB francês, um valor quase 2 vezes maior que a média de países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. De acordo com um relatório elaborado por especialistas contratados pelo governo, esses gastos podem gerar um déficit anual de 10 bilhões de euros entre os anos de 2022 e 2032. Apesar da reforma, a idade mínima de aposentadoria na França é muito inferior a países europeus vizinhos, como a Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Espanha e Itália, onde a idade mínima varia entre 65 e 67 anos. No Brasil, a idade mínima para a aposentadoria por idade é atualmente de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos, conforme estabelecido na reforma aprovada em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro. No entanto, na França, a revolta popular em relação à reforma também está relacionada ao processo de aprovação da mesma. Nas eleições legislativas de 2022, a coalizão liderada por Macron perdeu a maioria na Assembleia Nacional, o que impossibilitou a aprovação da reforma por meio de parlamentares. E como resultado, o governo teve que recorrer a um dispositivo especial da Constituição, conhecido como 49-3, para implementar a mudança sem aprovação legislativa. O uso do dispositivo constitucional foi duramente criticado pela oposição e intensificou ainda mais os protestos. De acordo com a Rainbow Murray, professora da Universidade de Queen Mary e especialista em política francesa, a ação do governo foi vista por muitos como violação da democracia parlamentar e da vontade popular. Os protestos continuaram por 10 dias consecutivos, com variação significativa no número total de manifestantes, de acordo com diferentes fontes. Segundo um dos principais sindicatos do país, mais de 2 milhões de pessoas compareceram em atos em todo o país, com meio milhão apenas em Paris, no dia 28 de março. O Ministério do Interior e as forças policiais parisienses, no entanto, registraram cerca de 740 mil e 93 mil manifestantes em todo o país e na capital, respectivamente. No protesto da semana anterior, o governo havia contabilizado 2 milhões de manifestantes em toda a França. Embora a maioria dos manifestantes tenha se mobilizado de forma pacífica, houve sim confronto entre alguns grupos e forças de segurança. Em um dos dias mais violentos, mais de 450 pessoas foram detidas pela polícia em todo o país, e 903 focos de fogo foram acesos pelos manifestantes nas ruas de Paris. Ao mesmo tempo em que as ruas foram ocupadas, diferentes setores organizaram paralisações. Com isso, aeroportos, escolas e refinarias de petróleo foram afetados, fazendo com que cerca de 17% de todos os postos de combustível do país ressaltassem a falta de pelo menos um tipo de combustível. Os trabalhadores da limpeza urbana, para quem a reforma da Previdência prevê a mudança de idade mínima da aposentadoria de 57 para 59 anos, também interromperam suas atividades por vários dias. Consequentemente, imagens de ruas repletas de lixo em Paris se tornaram comuns nas últimas semanas, aumentando o temor de um problema de saúde pública. No entanto, essa não é a primeira vez que cenas desse tipo são vistas na capital francesa. Nas últimas 3 décadas, todas as tentativas de reforma previdenciárias foram recebidas com manifestações, greves e protestos de sindicatos. De acordo com especialistas, há um componente específico da França, um histórico de resistência a mudanças no sistema previdenciário, além de uma longa tradição de movimentos sindicais e populares. Segundo Rainbow Murray, professora da Universidade Queen Mary, especialista em política francesa,
A forma como a sociedade francesa vê a aposentadoria influencia na reação às mudanças anunciadas recentemente pelo governo. Os franceses são muito apegados à ideia de uma longa aposentadoria financiada pelo Estado, especialmente aqueles que têm profissões mais desgastantes fisicamente e menos agradáveis. Para quem tem uma carreira mais longa, é uma perspectiva pouco atraente, diz ela. O próprio Emmanuel Macron já enfrentou dificuldades para aprovar propostas semelhantes. No final de 2019 e no início de 2020, durante seu primeiro mandato, um movimento similar foi organizado em resposta ao anúncio do projeto para unificar todos os 45 regimes de pensão do país. O governo também chegou a pressionar por uma mudança na idade mínima para a aposentadoria, mas decidiu adiar o projeto quando o país entrou em lockdown por causa dos primeiros casos de Covid-19. No entanto, a reforma é uma promessa de campanha de Macron e foi incluída em seu plano de governo. Ele já afirmou diversas vezes que não pretende abandonar seus planos. Vocês acham que eu estou gostando de aprovar essa reforma? Não, disse o presidente em uma entrevista televisionada. Quanto mais demorarmos, mais o déficit vai crescer. Essa reforma não é um luxo, não é um prazer, é uma necessidade. A atual crise é o primeiro grande obstáculo enfrentado por Macron em seu segundo mandato. Pesquisas mostram que a aprovação do seu governo caiu 4 pontos percentuais em um mês e está atualmente em 30%. Além disso, o recurso da reforma previdenciária foi criticado por membros da oposição e incitou ainda mais os protestos. Adicionalmente, a crise obrigou o governo a enfrentar 2 moções de censura na Assembleia Nacional. Nas ambas, elas foram rejeitadas. Caso alguma delas tivesse sido aprovada, a primeira-ministra Elisabeth Borne e todo o gabinete do governo teriam sido depostos. A reforma seria cancelada e Macron teria que nomear um novo governo. Entretanto, de acordo com especialistas, a crise se agrava ainda mais. Alguns temem uma revolta social muito maior, semelhante aos movimentos dos coletes amarelos de 2018, que protestava contra as reformas fiscais e sociais. De acordo com a cientista política Rainbow Murray, a insatisfação popular também é uma resposta ao estilo de governo do Macron. Macron é um político convicto e faz o que acredita ser melhor, mas pode parecer arrogante e pouco disposto a ouvir a população. Ele até ganhou a alcunha de presidente dos ricos, porque suas políticas foram consideradas mais benéficas para os cidadãos ricos do que os trabalhadores. As críticas dirigidas ao presidente por usar um relógio de luxo durante uma entrevista sobre a crise refletem essa percepção. Segundo sua equipe, ele retirou o relógio porque estava fazendo barulho na mesa durante a transmissão. No entanto, para os críticos, o objeto de luxo simboliza a falta de conexão do presidente com sua população. Alguns disseram que o relógio valia até 80 mil euros, o equivalente a 450 mil reais. No entanto, o governo divulgou que ele usava um modelo personalizado de um relógio que custa entre 1.660 e 3.300 euros. Muitos analistas franceses afirmam que Macron é de centro-direita e que perdeu a maioria da Assembleia Nacional justamente por seu estilo de governo e seus planos econômicos. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações e até o próximo vídeo.